Amados irmãos, Shalom de Yahusha. Neste vídeo eu quero continuar falando sobre as duas gerações de Gênesis 3,15. Ainda que a história do Éden seja a continuação de uma história que já havia acontecido no céu, aqui temos o início da nossa realidade como seres humanos que habitam na terra. Como eu já falei no início, só em Gênesis nós temos fortes argumentos, mas eu vou continuar falando sobre o desenrolar dessa história. Em primeiro lugar, é importante saber que Iau continua sendo rico para com todos. Nós vimos que a oferta de Caim foi rejeitada, mas o próprio Caim não foi rejeitado. O que foi dito a ele pelo próprio Iau também vale para todos os seus descendentes. Se escolheres o bem, haverá aceitação para ti. Então, como podemos ver, o problema desta inimizade está no homem. O problema é que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Para estes homens, o seu prazer está em fazer o mal, e eles não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Portanto, o que as Escrituras nos ensinam é que devemos amar uns aos outros e jamais ser imitadores de Caim, que era filho do maligno e matou o seu irmão. Ora, Caim matou o seu irmão Abel porque as suas obras eram más e as obras do seu irmão eram justas. Sobre estes descendentes de Caim, Yahusha disse: vocês não entendem a minha mensagem, porque não podem ouvir as minhas palavras. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. O vosso pai, o diabo, é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque a verdade não está nele. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso por natureza. Então, se alguma coisa não ficou bem claro em Gênesis, no desenrolar desta história, todas as lacunas são preenchidas. Vimos esta história se repetir na casa de Abraão. O tempo de Iau foi um desafio muito grande para Sara. Isso era muito forte para ela, a mente dela não conseguiu entender e esperar apenas no propósito de Iau. Então Sara, usando de uma atitude humana, ela teve que esperar mais 13 anos até que viesse dar à luz a Isaac, o filho da promessa. Aqui alguém faz uma pergunta: mas a semente não era de Abraão? Veja bem, lembra das possibilidades que temos hoje na genética a respeito da cor da pele e das características humanas? Assim também, naquele tempo, as raças se misturaram e as possibilidades se tornaram imprevisíveis. No entanto, aqui temos com Ismael, o primogênito, mais uma vez, sendo um descendente de Caim, cujas consequências nós sofremos até hoje. Portanto, Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. E aquele que era gerado segundo a carne perseguia aquele que era gerado segundo o espírito de Iau. Temos outro exemplo de um primogênito nascido segundo a carne, Esaú, filho de Isaque e Rebeca. Rebeca, quando ela concebeu os seus 2 filhos gêmeos, não tendo eles ainda praticado o mal ou o bem, lhe foi dito:
o maior servirá o menor. Iau amou Jacó e aborreceu Esaú, mas de maneira nenhuma há injustiça da parte do Criador. Acaso não tem o oleiro o poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? De maneira semelhante, é muito forte para a nossa mente conceber a ideia de um mesmo ventre nascer um filho de Iau e um filho descendente do maligno. Iau, querendo mostrar a sua ira e dando a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Lembra quando a primeira atitude de Caim em sua inimizade ali em Gênesis, ele começou eliminando a seu irmão Abel, o qual amava Iau, porém a Caim foi concedido permanecer a sua descendência. E essa descendência passou até pela arca de Noé e continua até os dias de hoje. O próprio Satanás já foi julgado, mas ainda não foi destruído. Iau está suportando esses vasos de ira. Porém, Iau suportou esses vasos de ira para dar a conhecer a riqueza da sua glória aos vasos de misericórdia preparados para a glória. Exatamente para a glória. Iau dantes os preparou e Satanás teve que ver isto. Amados, esta história não termina aqui. Vou continuar falando deste assunto no próximo vídeo. Um forte abraço. Fica na Shalom de Deus.